Oi, pessoal, tudo bem? Retomando então a nossa série de vídeos, eu queria entrar agora com vocês no tópico 2, que a gente vai falar sobre a regressão linear multivariada, os pressupostos, as limitações e as boas práticas. Coloquei até vários asteriscos aqui, porque esse é um dos tópicos teóricos mais importantes, e a parte prática, então, vai ser ainda mais importante, tá? Então, queria primeiro começar com vocês aqui só retomando um pouquinho que a gente já tinha discutido, né, que é a parte dos desafios da saúde pública, é identificar esses fatores de risco, e a gente discutiu um pouquinho também como é que a gente fazia isso numa relação univariada. Então, o exemplo que eu dei foi utilizando concentração de bisfenol e a glicemia. E na relação univariada, a gente avaliava como um se comportava à medida que o outro aumentava e como um se comportava à medida que o outro diminuía. E a gente disse então que a medida que a gente tinha, o valor que a gente tinha, era um coeficiente de correlação e que ele variaria de -1 até 1. E a gente mediria essa força dessa correlação através desse coeficiente. Agora, na relação multivariada, a gente já discutiu isso, só retomando, que a gente não teria mais agora um coeficiente de correlação, mas sim um coeficiente de regressão. E que esse coeficiente ele seria, então, um valor pelo qual, mantendo-se todas as outras variáveis constantes, o aumento de uma unidade de concentração, nesse caso do bisfenol, estaria associado a um aumento médio de uma unidade do nosso desfecho, que nesse caso aqui seria a glicemia. Eu dei também um exemplo para vocês aqui, avaliando bisfenol e metilparabeno, falava que quando a gente mantinha as outras variáveis mais ou menos constantes, a gente tinha uma diferença ali na concentração do desfecho, e por causa disso a gente conseguia estimar os parâmetros, e foi uma maneira bem intuitiva e bem simples de explicar para vocês. Na verdade, matematicamente, o modelo usa uma equação chamada de método dos mínimos quadrados, que minimiza os quadrados dos erros. Então, matematicamente é um pouco diferente, mas para explicar de maneira intuitiva, eu mostrei para vocês como funcionaria mais ou menos, avaliando de um ponto de vista ali mais prático. E qual é o ponto principal agora que eu gostaria de destacar para vocês? Para que a gente possa interpretar esses coeficientes, que são as medidas mais importantes, de uma maneira correta, de maneira com que os coeficientes realmente reproduzam o que foram feitos para fazer, por exemplo, aqui, para que a gente possa interpretar o coeficiente do bisfenol como sendo um aumento, um valor de unidade que a gente está associado a um aumento médio de 5 unidades de glicemia, ele precisa atender alguns pressupostos, ou seja, alguns requisitos que o modelo precisa atender para que essas interpretações sejam válidas. Então, são principalmente 6 requisitos que eu vou destacar para vocês. Esses que estão em vermelhinho aqui são os que são mais comumente violados em análises ambientais. E tem também um pouco desses pressupostos lá no canal da Fernanda Pérez. Ela descreve bem esses pressupostos, mas ela, na minha opinião, faz de um jeito que é mais complicado depois lá no R da gente ver. E aqui também eu vou destacar um pouco mais no ponto de vista ambiental, tá? Então, primeiro eu vou destacar com vocês o 1, o 2 e o 4, que não são tão problemáticos nas análises ambientais, normalmente esses pressupostos são atendidos, e o problema são o 3, 5 e o 6, tá? Então, linearidade primeiro, a gente precisa, para colocar o nosso modelo para rodar na análise de regressão multivariada, que a resposta entre o desfecho e a nossa variável independente, nos exemplos anteriores eu usei como variável independente o bisfenol e como variável dependente a concentração de glicose, que ela tenha uma relação linear, ou seja, à medida que um aumente, o outro também aumente. Nem que esse aumento seja um valor, é, não precisa ser exatamente à medida que um dobre, o outro também dobre, mas precisa ter uma relação linear. Por exemplo, a gente então poderia avaliar aqui uma enzima, que a gente sabe que a partir de uma temperatura, uma enzima desnatura. Então, se eu estivesse avaliando o efeito da temperatura na atividade de uma enzima,
eu não poderia usar uma regressão linear, porque à medida que eu fosse aumentando a temperatura, uma hora essa enzima ia desnaturar e a atividade dessa enzima ia aumentando constantemente, e aí de repente ela cairia para zero. Então, em vez de ter uma linha reta, a gente teria uma curva, certo? Outro pressuposto que a gente colocou aqui, que não é tão problemático para análise de contaminantes ambientais, é a homocedaticidade. Então, vamos supor que para esses pacientes que a gente está avaliando da glicemia e do bisfenol, com as concentrações de bisfenol, você tem uma variação ali, concentração baixa de bisfenol no sangue, você tem uma variação em torno de 5% da, é, da relação ali glicose e bisfenol. Mas quando você vai para uma concentração mais alta, você esteja avaliando ali os pacientes que têm um alto nível de glicose, um alto nível de bisfenol, você tem variações muito grandes ali, né? Longe da reta. Então você tem variações de 30%, 50%, 100%. Então a gente tem esse pressuposto da homocedaticidade. E ali o 4 também é o de independência entre os pontos. Então, tanto faz se o paciente 1 e o paciente 2, eles não têm relação. Você medir o paciente 2, medir a concentração de glicose e de bisfenol do paciente 1, não interfere na medida de glicose e de bisfenol do paciente 2. São pessoas completamente diferentes. Um exemplo de análise que há dependência entre os pontos seria como, por exemplo, uma análise do clima. Então, você mediu o clima na sexta-feira, ele não é completamente descorrelacionado do clima do sábado. Então, se fez sol na sexta, é mais provável que vá fazer sol no sábado. E agora eu vou descrever para vocês os pressupostos mais problemáticos nas análises ambientais. Então, o primeiro é a influência de outliers, ou valores extremos. Vocês conseguem perceber aqui que esses pontinhos circulados em vermelho aqui, eles acabaram influenciando muito na reta. Se não tivesse esses pontos em vermelho, talvez a nossa reta ela encaixaria perfeitamente nesses pontos em azul. Mas como tem esses valores extremos e o nosso método dos mínimos quadrados ele tenta encaixar perfeitamente aí, né, em todos os pontos, essa reta nossa pode estar sendo influenciada por esses pontos. Então, o primeiro ponto fundamental é que a gente não tenha a influência desses valores chamados de outliers. Então, só para exemplificar a importância desses outliers, um artigo avaliou, né, a influência desses pontos extremos em resultados estatisticamente significativos de grandes revistas, por exemplo, na Science e na Nature. E ele exemplificou que quase 30% desses artigos que tiveram um P estatisticamente significativo só deram esse valor estatisticamente significativo porque eles tinham esses valores extremos que não deveriam ser utilizados nessas regressões. Então, cerca de 30% dos papers, se tivessem feito uma análise mais correta, não teriam esses valores estatisticamente significativos. E aqui, só retomando, depois eu vou mostrar para vocês como a gente consegue tirar um pouquinho o peso desses outliers nas análises ambientais, tá? Porque é muito comum que a gente tenha valores extremos. Por exemplo, aqui, um exemplo simples que a gente tem na nossa prática. Imagina que a gente esteja avaliando a influência de mercúrio na capacidade cognitiva. Na maioria da população, tanto na população de grandes metrópoles, aqui em São Paulo, por exemplo, ou nos ribeirinhos amazônicos, a gente vai ter um valor de mercúrio que varia bastante, tem pessoas com valor menor, valor maior, mas imagina que um desses ribeirinhos seja também garimpeiro. A gente vai ter um valor de mercúrio é, absurdamente maior desse indivíduo. E então a gente vai ter a influência desses outliers. Então, dando sequência, o quinto pressuposto que eu queria falar para vocês é multicolinearidade, ou seja, precisa que tenha uma ausência de multicolinearidade para que a gente tenha um modelo que funcione bem, tá? Então, qual que é o problema? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, utilizando
Também o nosso exemplo de glicemia, imagina que eu esteja verificando a presença investigando a influência do metilparabeno na glicemia. E aí eu coloco como fator de confusão tanto o peso do meu paciente como o IMC. E a gente sabe que tanto que o IMC é uma medida variada do peso, né? Derivada do peso. E aí eu coloco para o meu modelo, olha, você vai ver a influência do metilparabeno, do peso e do IMC. Na hora que eu coloco no modelo, ele se confunde. Ele não sabe se a influência é do peso ou do IMC na glicemia. E aí ele fala assim, olha, eu vou atribuir então ao peso. E aí na hora que ele varia a glicemia, ele não sabe se essa variação que ele está observando é do peso ou é do IMC. Então o modelo se confundindo, ele pode dar um valor em que a glicemia ela é afetada positivamente pelo peso, ou seja, quanto maior o peso da pessoa, maior a glicemia, e ao mesmo tempo que ela fala, olha, o IMC alto diminui a glicemia. Então, a gente tem isso que a gente chama de coeficientes aberrantes, por uma confusão do modelo em dizer de qual variável ele está estimando aquela medida. E aqui nos análises de compostos ambientais, a gente percebe como esses compostos são correlacionados entre si, né? Aqui é uma análise de um dos nossos artigos do laboratório, e a gente percebe que esses compostos são altamente correlacionados. Principalmente porque as exposições, né, elas são em muitas vezes da mesma fonte, e em alguns casos são metabolizadas por vias comuns, então normalmente a gente vai ter compostos muito correlacionados. Então a gente não pode inserir todos esses compostos ao mesmo tempo no nosso modelo, porque ele vai ficar confuso sobre para qual coeficiente ele vai atribuir a medida. Quando a gente for para as aulas práticas, eu vou dizer para vocês como solucionar esses problemas. Então, aqui é um artigo de 2022 e ele destaca que a maior dificuldade estatística, o maior desafio estatístico é a multicoliniaridade dos componentes de uma mistura. E, por fim, a gente vai falar da normalidade multivariada. O nome pode assustar um pouco, mas, na verdade, quando a gente avalia uma regressão multivariada, o que precisa ter normalidade não é cada variável especificamente, mas sim que precisa ser multivariado é os resíduos do, do modelo. E o que é o resíduo? Esse resíduo ele é a diferença entre o valor predito e o valor encontrado. Então, precisa ter uma normalidade. Mas a gente já sabe que se a gente tiver variáveis que não têm uma distribuição normal, muito provavelmente a normalidade dos resíduos também vai ser violada. E o que acontece é que quando a gente está avaliando compostos ambientais, na maioria dos casos, a gente tem uma distribuição parecida com esse histograma da esquerda aqui, né? A gente tem normalmente um valor mínimo ali e pequenas parcelas de pessoas que têm uma concentração mais elevada. E para isso, o que costuma funcionar sempre, na maioria dos casos, né, é transformar esses dados numa escala logarítmica. Isso costuma funcionar na maioria das vezes, mas nem sempre isso ocorre. E aí a gente também vai ter algumas outras ferramentas mais avançadas, quando mesmo transformando, a gente não consegue ter uma distribuição mais próxima da normal, esse formato de sino que a gente tem no gráfico da direita. Aqui a gente tem algumas técnicas inadequadas que as pessoas costumam, os grupos costumam fazer, mas eu vou destacar isso nos nossos próximos vídeos, tá? Então, resumo, a gente precisa entender da estatística para escolher bem as referências. Então, em muitos dos casos, a gente está baseando a nossa hipótese em análises estatísticas que tiveram as suas análises de regressões violadas, para a gente desenhar bem nosso estudo e não invalidar os nossos resultados. Isso é muito importante, né? Se a gente fizer análises que estão comprometidas do ponto de vista ali dos requisitos, né? A gente não vai ter resultados que são fiéis à realidade. Tá? Isso é bom também para a gente conseguir avaliar o estudo dos outros. Muitos casos eu acabo vendo alguns artigos e
nem continuo lendo, porque eu sei que tem problemas sérios ali, e isso vai escolher o nosso teste certo, tá? Então vocês precisam saber disso para não depender dos outros para as análises e ter uma pesquisa com maior impacto e qualidade, tá joia? Eu fico por aqui nesse vídeo e eu vou gravar agora a aula prática para vocês conseguirem entender quais são as técnicas que a gente pode utilizar para conseguir analisar com melhor qualidade, tá joia?